Voltando com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta quinta-feira, e eu já vou começar de cara com essa notícia aqui absolutamente surpreendente. Eu tenho certeza que você aí não esperava por isso, mas agora você vai poder deixa aqui nos comentários a sua risada sincera para essa notícia aqui. STJD vai rejeitar o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. Olha, gente, realmente ninguém esperava por isso. Quem poderia imaginar, né? Informação do colunista Lauro Jardim, de O Globo. O STJD não vai acatar o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. Motivo: o clube paulista ingressou com uma medida inominada após o prazo de 48 horas desde a publicação da súmula. O despacho deve ser publicado em breve, para surpresa de absolutamente ninguém, né, gente? Por mais que o São Paulo talvez tivesse a esperança ali de que a justificativa do áudio do VAR ter saído muito tempo depois e de ele ser supostamente a prova de que houve erro de direito e com isso o STJD, no entendimento deles, poderia acatar e dar sequência aí a esse processo. Mas não vai acontecer, tem um prazo, esse prazo é de 48 horas, está estipulado ali no regulamento, né? Se o São Paulo entra com a ação dentro do prazo e depois anexa a prova ali do áudio do VAR, o STJD iria, no mínimo, acatar ali o pedido e dar sequência. Por mais que eu falei aqui muitas vezes, eu acho muito e muito improvável que eles fossem dar grande causa aí para o São Paulo nesse caso, porque abriria um precedente muito perigoso. Tem uma série de questões ali que teriam de ser levadas em consideração. Então eu já não acreditava de qualquer forma. Não acho que, finalmente, pela primeira vez, finalmente não num sentido positivo, a gente teria um jogo sendo anulado, um resultado que não foi influenciado diretamente por absolutamente erro nenhum de arbitragem, né? O erro cometido pelo árbitro não afetou em nada ali o que foi o resultado da partida. Então, anular esse jogo seria uma aberração, como eu já venho dizendo. Não vai ser dessa vez, e não seria para mim de qualquer forma. Então a mídia paulista, que estava aí trabalhando pra caramba, né, debruçada sobre o assunto, preocupada com o futuro do futebol brasileiro, né, com a justiça do futebol brasileiro, que tinha que ser anulado esse jogo para servir de exemplo, né, porque, enfim, quando acontece com certos clubes por aí, a iniciativa não é a mesma, né? Dependendo ali da camisa do time, as opiniões variam bastante, né? Então acho bom eles tirarem o cavalinho da chuva aí, porque não vai dar em absolutamente nada, e ainda bem. E o Fluminense treinou hoje mais uma vez no CT Carlos Chachire, faz muito calor aqui no Rio de Janeiro, então as atividades estão sendo muito intensas, de fato o desgaste é grande, mas pelo menos já são aí caminhando para 2 semanas sem nenhum jogo, os jogadores tiveram uma folga para ficar com a família, para descansar, mas graças a Deus essa data FIFA acabou, né? Domingo tem partida contra o Juventude e o Fluminense vai poder contar com o John Arias. O colombiano vai se reapresentar nesta sexta-feira após defender a seleção colombiana que bateu a Argentina na última terça-feira. Confirmei essa informação, mais cedo ela foi publicada pelo GE, e o Arias vai chegar depois de ter um dia mais de folga com a família, tem uma filha recém-nascida, então por isso o Arias ganhou esse tempinho a mais, para mim, totalmente normal, natural. Ele vem também de 2 jogos pegados, cansativos, esse jogo contra a Argentina é um calor muito intenso, então natural, não é problema, ritmo de jogo não vai ser problema para ele, dá uma descansada, vai chegar sexta, treina e no sábado trabalha também para ficar à disposição normalmente para a partida contra a Juventude. E, obviamente, ele é muito importante para todos os objetivos do Fluminense nesta temporada. Ainda vai ter que acertar aquela situação de bastidores após as polêmicas aí da janela de transferências, vai sentar com a diretoria do Fluminense, vai conversar, vai se reunir ele, o empresário dele, com o departamento de futebol, talvez também com o Mano Menezes, conversar para dar para todo mundo ficar ali numa mesma página, não ficar nenhuma rusga, nenhum tipo enfim, de situação, de constrangimento, para que o Fluminense seja o foco daqui em diante, né? E tem que ser. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, o Arias vai ser jogador do Flu até o final do ano, tem contrato até 2026 e depois é um problema que a gente vai ter que ver nas próximas janelas de transferências. Por enquanto, o importante é que ele esteja focado, porque ele é um jogador fundamental para tudo daqui em diante. Então, John Arias volta ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Tá vendo esse primeiro comentário fixado aqui? Tem um link, se você clicar, você vai falar com o pessoal da Mais Ágil. Por que você deve falar com a Mais Ágil?
Bom, se você está precisando de um reforço financeiro aí nos próximos meses, tem um saldo lá no seu FGTS, no seu fundo de garantia, a Mais Ágil tem expertise no mercado para antecipar essa grana para você e disponibilizar na sua conta. É importante estar atento aí a todos os detalhes da operação. Então, entre em contato com a Mais Ágil, eles vão te explicar tudo e aí você vai poder fazer aquele investimento que você está segurando aí para fazer, resolver aquele problema, aquela dívida, aquela situação que está pendente. Enfim, isso aí é contigo. A Mais Ágil está aí para te ajudar, então é só clicar neste link aqui e falar com a galera. O GE publicou, na verdade, hoje uma entrevista coletiva com o volante Nonato, né? E até o Marcelo Neves publicou aqui esses números interessantes, que o Nonato tem a segunda maior invencibilidade do Fluminense neste século e somou 13 dos 15 pontos desde o seu retorno. Impressionante isso, né? Chama a atenção. E aí eu vou colocar um trechinho aqui da entrevista que o Nonato concedeu, num ponto que ele fala aqui sobre isso e outras coisas também interessantes. Porque todo esse tempo, né, esses 2 anos praticamente que eu fiquei fora, eu estava sempre acompanhando, sempre em contato com os meninos, né, do time, alguns que eu já tinha boa relação, e sempre foi um clube que eu torci desde que eu saí do time, eu vim torcendo, eu virei um torcedor do Fluminense. Então, para mim, eu não sei, não posso dizer se pareceu que o tempo não passou, mas realmente assim era um clube que eu tinha alguma coisa comigo que eu ia voltar em algum momento, e acho que não tinha momento melhor do que ajudar o Fluminense nessa temporada. Não, eu fiquei sabendo dessa parte da invencibilidade, até fiquei surpreso porque não fazia ideia dessa estatística aí, mas acho que casou bem, né? Casou bem, é um clube que eu respeito muito, admiro muito, e desde que eu vesti essa camisa pela primeira vez eu me tornei um torcedor, de fato. Porra, pode me chamar que tá tudo certo, não tem problema. Bom, não digo nem alívio, porque a gente sabe da realidade, a gente estava bastante atrás, né? E mesmo com essas vitórias, mesmo com essa arrancada, assim pode dizer, a gente ainda está numa zona que requer um pouquinho de atenção, né? Um pouquinho de alerta ligado, mesmo sabendo que a dinâmica do nosso time, a postura do nosso time mudou de um tempo para cá. Então, acho que esse é o mais importante, mais do que somente os resultados. Claro que vencer é sempre importante, mas a mudança de postura, eu acho que é determinante, né, nessa virada de chave para ter um melhor desempenho ao decorrer dessas rodadas. Bom, quando o Fred me ligou, até fiquei assim, deu uma chacoalhada, né, no cara, assim, porque como eu disse para você, eu sabia que em algum momento eu ia voltar, que eu queria voltar a vestir a camisa do Fluminense, porque foi um lugar que eu me senti muito acolhido desde que eu cheguei. E quando o Fred me ligou, ele foi bem direto, que ele gostaria de me ter aqui com ele. Inclusive agradeço muito a ele pela confiança. E inclusive ele ressaltou que o Mano também gostava muito de mim. A gente não trabalhou junto, mas a gente já jogou várias vezes contra. E não foi difícil tomar decisão não, para falar a verdade, né? Era um momento que eu sabia que o Fluminense talvez não estava no seu melhor momento, ainda mais depois de ser campeão da Libertadores, né, da Recopa, né, e ver o Fluminense naquela situação. Mas mesmo assim, olhando de fora, eu sabia da qualidade que tinha o time, em nenhum momento eu duvidei do que a gente tinha o potencial de fazer, e eu acho que eu não poderia ter tomado melhor escolha do que vir para cá. Bom, eu acho que em si é a ideia de jogo, né? O Diniz, todo mundo sabe, ele é diferente de tudo que você vai ver no futebol, né? Ainda mais a gente que trabalhou com ele, ter esse período de aprendizado, a gente sabe como é diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior um do outro, mas com relação à ideia de jogo, de estar sempre com a bola, de sair jogando desde o goleiro, né? E é uma coisa que talvez o Mano não priorize, o Mano talvez priorize uma posse de bola, talvez num degrau acima, sabe? Um pouquinho mais à frente. São ideias diferentes, né? Por exemplo, talvez ali no treino, um dá um certo tipo de treino, o outro dá outro. Então a gente tem que saber se adaptar. O Mano é um cara... Os dois são caras muito, muito rígidos, que exigem bastante, né, do jogador. São caras que procuram buscar o melhor do jogador. Eu acho que isso é algo que eles têm em comum. Mas, no geral, assim, a gente está se adaptando à ideia do Mano. É um cara que também veio para nos ajudar. E, como eu disse, muito... Ao mesmo tempo que ele é um cara que dá moral para todo mundo, ele é muito duro
e muito incisivo no que ele quer. Então tá aí um trecho do Nonato falando também da diferença, como ele chegou ao Fluminense, né, do contato ali do Fred, falando um pouco dos bastidores desse retorno dele, e também a diferença entre Mano e Fernando Diniz, jogadores do Fluminense sempre são perguntados em relação a isso, e faz total sentido o que o Nonato tá falando, né? Não é questão necessariamente de ser melhor ou pior, mas de ideias diferentes. O que importa é o quão rápido você consegue se adaptar a essas ideias no fim das contas. E ainda bem, esse grupo do Fluminense absorveu rapidamente as ideias do Mano, soube colocar isso em prática, talvez mais rápido do que a gente imaginava, e era uma necessidade. Tinha que ser tudo muito imediato, e ainda bem que deu certo, pelo menos até agora, e que continue dando certo daqui em diante. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor. Sua participação é muito importante de toda e qualquer forma. E são formas gratuitas de você contribuir para o crescimento aqui do Canal do Leste. Tamo junto, um abraço.